E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre computação quântica do protocolo BB84, que é muito importante para computação quântica, né? Um dos primeiros protocolos de comunicação de criptografia pública quântica, né? De criptografia assimétrica. E aqui a gente estava lendo o paper do Conjugate Coding do Stephen Wisner, né? Aquele famoso paper que ele cita Quantum Money, que a gente já falou no canal. E aqui é a questão da comunicação usando uma sequência de polarização de fótons, né? Então você tem ali na primeira parte, né, dessa árvore de possibilidades, tem ali bits randômicos, zeros e uns, uma sequência de zeros e uns, que você vai ter uma sequência de bits aqui na parte de cima verticais, né? Lembra da polarização de fótons? Que o fóton pode ficar para cima, para o elétron na verdade, né? Para cima, para horizontal, ele pode ficar deitado, enfim, diagonal, enfim. Ele tem vários tipos de formas de estar, você consegue medir isso, você consegue saber a polarização dele ao longo do tempo, usando os detectores que eu mostrei antes, né? Naquele experimento, Math-Zeder Interferometer, né? E basicamente é isso, você pega essa polarização desses qubits, desses bits ao longo do tempo, né? Eu poderia dizer qubits hoje em dia, né? E o objetivo do paper do Wisner é mostrar que você pode sim pegar essa polarização de fótons, usar como bits e você juntar isso de uma forma que você não perca a, a informação. E essa é uma parte importante. De uma forma simples, porque eu demorei para entender isso. O que ele prova nesse paper é que a polarização de fótons usando bits, né? Qubits, né? Você representar bits usando polarização de fótons é possível, primeiro. E é possível porque você consegue juntar toda a sequência de bits e transformar em algo que você pode ler depois. Embora na época ele vai falar que não era possível. A gente viu isso. Ele fala, na época, ele citou que talvez usar a tecnologia criogênica para controlar os fótons de uma forma melhor, enfim, mas na época não tinha tecnologia suficiente, hoje a gente tem. A gente viu no vídeo sobre Quantum Money. Mas a questão é que o objetivo é que você pega essa sequência de bits, né, e você converte em algo que você pode enviar para uma pessoa e a pessoa consegue pegar aquilo. Na parte atualmente a gente já sabe que no caminho até de Alice até Bob, essa informação ela vai ser destruída e reconstruída depois. É isso que a gente chama de quantum teleportation, que a gente não vai falar nessa sequência de vídeos. A gente vai falar depois que também o Charles Bennett também está envolvido no quantum teleportation. Ele que deu esse nome aí, de teleportação quântica, né? Mas ele mesmo disse que alguns amigos dele disseram, ainda bem que eu não trabalhei nisso, porque esse nome não é muito legal não, né? Porque não, esse nome talvez seja meio polêmico, né? Teleportação, como assim? Os teleportes qubits. Enfim, mas é basicamente isso. Você quer se comunicar usando polarização de fótons e o Wisner vai dizer que isso é possível. Principalmente pela forma ortonomial da posição aqui da polarização, né? Que você pode sim ter uma coisa que é de contraste, né? Você precisa de zeros e uns. Uma sequência que eu consigo entender. Então, basicamente isso. Então, ele vai dizer, eu só vou pegar uma parte específica, que eu já citei esse paper já no canal. Vai dizer que código conjugado, né, o conjugate code, né, de qualquer esquema de comunicação, em que os sistemas físicos, né, são usados como sinais de fótons, né, no caso, de sinais correspondentes de várias bases conjugadas em Hilbert Space. Eu não coloquei uma imagem falando sobre Hilbert Space, mas pensa em a soma de todos os spins que você está medindo, né? A soma de todos a polarização de fótons que você está medindo ao longo do tempo. Você quer pegar a soma de tudo isso e ter a mensagem que você quer receber, né? Sem perder muita informação. É isso que você quer calcular. Então você quer converter a mensagem de Alice. Você vai perder isso no caminho, porque essa mensagem vai ser destruída e reconstruída por Bob. Então, de uma forma totalmente simples. Talvez a minha didática seja meio horrível, né? Mas eu fiquei ok. Eu gosto de farofa e eu queria dar um exemplo com farofa. A farofa já tem várias partes, né? Tem
Várias partes compõem uma farofa e formam uma farofa. Então pensa nisso, né? Você tem uma série de polarização de qubits, uma série de polarização de fótons. Você está usando isso como bits, né? E você junta tudo isso de uma forma que você consiga usar e reconstruir. Você não clonar. Clonar é errado. Você reconstrói a mensagem. A mensagem ela é destruída. Uma coisa que o Wiener vai dizer é que uma mensagem usando polarização de fótons, ela não pode ser clonada. O teorema da não clonagem é uma parte importante que é provado até hoje. Até alguém conseguir se provar, não sei se vai ser possível. Mas você não pode clonar a mensagem, mas você pode meio que reconstruir a mensagem. E você reconstrói as partes daquela mensagem, daquela farofa, aquela coisa cheia de interferência, e você reconstrói para você conseguir ler. Então você junta todos os estados do sistema e mensura isso. Então você pega, e obviamente você vai ter interferência, você vai ter erros no sistema que vão fazer esse negócio difícil. Você vai ter problemas relacionados à memória, que não existe memória quântica de RAM, por exemplo. Por enquanto, sua memória RAM lá bonitinha, não existe memória quântica que funciona como RAM, daquela memória RAM que a gente tem no computador. Não existe isso atualmente. Não fica por muito tempo a memória armazenada. Não é que nem o nosso HD que fica por muito tempo, para sempre, na verdade. Enfim, para sempre é muito tempo, né? Muito tempo. Um HD ele sobrevive aí por uns 50 anos, talvez. Enfim, se não tem nenhuma interferência magnética. Mas é que nem eu expliquei em outro vídeo, né? Imagina como se tivesse um HD no seu computador que todo dia alguém colocasse uma interferência nele com uma baixa interferência, né? Não pode ser muito, senão o HD quebra, né? Uma interferência com ímãs, né? Por exemplo. Uma hora ia quebrar, né? Uma hora ia parar de funcionar. Você tá tendo uma interferência e quebrou o negócio. Basicamente isso. Imagina que computação quântica você tem um imã lá no seu HD que continuamente atrapalha as coisas. Entre aspas, né? Então, gente, não é zoeira. Tudo isso daqui nasceu em Bertioga. Então pausa. Vai pesquisar o que é Bertioga, você que mora lá no Acre. Tá bom, não nasceu em Bertioga de verdade, nasceu numa praia. Né? Obviamente não foi em Bertioga, mas foi numa praia, né? E basicamente o Bennett e Brassard, né? Então o Brassard lá tava tomando um rolezinho na praia, né? Tava pegando as ondas lá e tal, sozinho. Aí do nada o Bennett chega, né? Eu nem conheci o cara direito. Não sei se foi depois de uma conferência e tal, mas ele chega no Brassard, né? O Bennett, e fala, pô, eu tenho essa ideia aí sobre comunicação usando polarização de fótons, né? Usando mecânica quântica, né? E tal. E aí essa ideia aqui vem do meu amigo Stephen Wheeler, né? Então embora o paper Wheeler não tenha participado, o Bennett era amigo de Wheeler, que nem eu falei antes, desde a faculdade, né? Então essa ideia de polarização de qubits para enviar mensagens foi parcialmente também por causa do Wheeler, né? O Wheeler influenciou o amigo dele o Bennett, né, no caso, para usar isso, né? Então com certeza eles tiveram várias conversas sobre essa questão que ninguém acreditava muito na época ainda. Então, embora o paper não tenha sido escrito pelo Wisner também. Então, o Bennett, ele explicou para ele e tal. O próprio Bennett vai falar isso numa conferência que teve recentemente no canal Quiz Kit da IBM, que é sobre computação quântica só. Teve uma conferência recente, a 41ª conferência, a 41ª conferência sobre computação quântica, né? Lá num negócio lá no MIT e tal. E tem uma palestra que ele fala sobre isso, com detalhes, né? Sobre esse rolê na praia que criou a computação, a criptografia quântica, né? Então tem um pirim-pim-pim do Wheeler, né? Tem uma pintadinha de Wheeler nesse paper. Então esse é o paper, né? E no próximo vídeo a gente vai entender mais, mas só para o apelo ao leitor, né? O apelo ao paper. A gente já falou que ele vai citar aqui as Enigma, RSA, DES, todas essas formas de... A DES morreu, né? Enigma também. Vamos pegar RSA, AES, que eu vou citar mais pra frente. Todas essas formas de criptografia, elas estão fadadas à morte.
principalmente agora na computação quântica, né? Quando a gente tiver computadores quânticos com uma memória decente, com um sistema de correção de erros decente, provavelmente sistemas clássicos, o seu celularzinho da Apple, o seu Mac, o seu, sei lá, seu computador da NASA aí, que você fala, nossa, olha o meu setup, tudo vai ser lixo comparado a computadores quânticos no futuro, né? E não só com o seu computador de casa, tô falando até a supercomputadores, né? Como o Fugaku no Japão, que tem milhares e milhares e milhares de processadores que agem conjuntamente, né? Enfim, o apelo ao leitor é que esse paper vai usar uma fundação da criptografia radicalmente diferente, usando o princípio da incerteza da física quântica. Então a questão é que às vezes a gente pensa, né? Nossa, a teoria é tão inútil, né? Tipo, a pessoa lá é um físico teórico, ele fala sobre um negócio lá, não dá a ver. Tipo, será que isso daqui é útil para a vida das pessoas? E a verdade é que sim, porque até o celular que você tem na mão, sem computação, sem física quântica, você não entenderiam como a luz funciona e não conseguiriam produzir transistores e não existiria celular. O movimento de satélites, por exemplo, não poderia ser calculado sem a relatividade de Einstein, né? Os relógios internos deles não poderiam ser programados da melhor forma para se movimentar da forma correta. Enfim, teorias na física a princípio parecem inúteis, mas quando a gente acha uma aplicação para elas, elas se tornam algo indispensável. Então, o teorema da certeza de Heisenberg é basicamente que você... Eu vou explicar mais pra frente, talvez em outro vídeo. É basicamente que você não pode saber o estado das partículas, né? Do spin delas, né? Da posição delas. Você não pode determinar elas estatisticamente, né? De uma forma simples, de uma forma determinista. Então, o princípio da certeza é que seria que na física quântica a polarização de fótons, por exemplo, elas teriam uma incerteza que somente quando você medir, por exemplo, o sistema, você pode entender o resultado do próximo. Né? Então, se A tá para cima, então B vai ser vertical. Se A for vertical, B vai ser vertical. Sempre vai ser ortogonal, né? Sempre vai ser um contrário, né? 0 ou 1. Se A tá 0, então o outro é 1. Se A tá 1, o outro é 0. Então, isso em partículas, né? Então, esse é a base para comunicação usando polarização de fótons. Então era isso. Até o próximo vídeo.